Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos queridos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, prazer muito grande. Eu estive aqui há, acho que mais de 20 anos, quando o pastor Alessio estava aqui, faz tempo, bastante tempo. Mas a gente fica muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez, depois desses anos todos, para juntos nós adorarmos o Senhor. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor? Minha esposa está aqui comigo, Delane, o meu filho está chegando. Geralmente, no aniversário da igreja, onde eu viajo, eu procuro levá-los. É um dia festivo e todos os anos eu tenho, Deus tem dado graça, eu trago eles para eles ficarem comigo onde eu estiver no aniversário da igreja. Meu filho teve que fazer uma prova e aí veio correndo, mas ele vai chegar hoje 11 horas, 11h05, e à noite vai estar com a gente lá, se Deus quiser. Irmãos queridos, vamos meditar na palavra do Senhor? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Vamos ler a partir do versículo 17. Se puder projetar aqui, eu ficaria feliz. 1 Tessalonicenses 5,17 em diante. Deixa eu olhar o horário aqui, que foi me dado o tempo certinho para eu não errar aqui a mão. Primeira Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Todos encontraram aí? Orai sem cessar. Verso 17, né? 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retendo o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Amém? Amém. Queridos, tem algumas coisas que elas inibem, que elas freiam, que elas paralisam a gente. Essas coisas, às vezes, estão relacionadas com o sofrimento, com as dificuldades da vida, que todos nós temos. Essas dificuldades levam muito desânimo, desinteresse, apatia. E quando você vê, você sabe do evangelismo, você sabe que você deve buscar os dons do Espírito, você sabe que você tem que dar um passo. Mas, às vezes, os problemas, as dificuldades, as angústias, as dores, vai paralisando. E aí a pessoa vai ficando desanimada, e abatido, e desanimado, e você acaba não andando, ou não fazendo como deveria, por conta dos problemas, das dificuldades, das angústias, das dores. E Deus sabia disso. E aí ele providencia, através da vida do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que está em Tessalônica, escrevendo essa parte que eu queria pensar com vocês aqui. Coisas para nós nos cercarmos delas e vencermos, superarmos toda forma de desânimo, toda forma de paralisação, para fazer a obra de Deus, para evangelizar, para ser cheio do Espírito Santo, para ir para frente, em nome de Jesus. Porque em muito pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quando nós menos esperarmos, ele aparecerá nos céus com poder e grande glória. Aleluia! E tudo isso que nós vemos deixará de existir, porque ele tomará conta de todas as coisas. Somente aquelas pessoas que creram, que você evangelizou, que eu evangelizei, que foram salvas em Cristo Jesus, serão transformadas e irão viver para sempre com o Senhor. Amém? Eu queria pensar com vocês aqui nesse texto. Esta igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo. A igreja em Tessalônica, Paulo foi lá e plantou essa igreja. Como? Como que o apóstolo Paulo plantou essa igreja? No meio de muito sofrimento, de muito problema, de muita angústia, de muita perseguição. Ele sai dessa igreja fugido à noite, de madrugada, para não ser morto. Então ele sai correndo dessa igreja por conta das muitas perseguições
que estavam acontecendo na igreja. Então, a plantação dessa igreja, o evangelismo nessa igreja, tanto dele, plantador, evangelista, como das pessoas que estavam sendo alcançadas pelo evangelho de Jesus, foi por meio do sofrimento. Então, essa igreja, ela é forjada na dor, forjada na perseguição, forjada na tribulação. Tanto o plantador dela está sendo forjado na dor, na tribulação, na perseguição, como as pessoas que estão aceitando a Cristo agora passam por também grande perseguição, porque elas agora estão deixando de ter as suas vidas normais, segundo o Estado, para agora serem cristãs. E as pessoas cristãs nessa época eram muito perseguidas. Só que Paulo agora, longe desta igreja, porque ele fugiu de lá nessa perseguição, escreve para esta igreja, para aconselhar esta igreja o que fazer na hora da tribulação, o que fazer na hora da dor, porque ela foi ensinada a evangelizar, ela foi ensinada a buscar os dons espirituais, mas agora ela está sofrendo, e Paulo está preso, em outro lugar, sofrendo. É como se o sofrimento nunca deixasse de existir na igreja do Senhor e na vida dos servos de Deus. Eu vou repetir, é como se o sofrimento nunca deixasse de existir na vida da igreja do Senhor Jesus. Porque talvez o que mais atrapalhe a igreja do Senhor seja exatamente, pode ser, a ausência de sofrimento, o conforto demais. Pode ser, pode ser. Esta igreja foi forjada no sofrimento. Então, Paulo escreve para ela, preso, e aí ele vai dar algumas recomendações para essa igreja. No versículo 16, que nós não lemos, ele começa dizendo: regozijai-vos sempre. Orem sem cessar. Ore sem cessar. Ore sem cessar. O que Paulo está dizendo é: mostre dependência de Deus todo o tempo. E aí ele continua: em tudo vocês sejam agradecidos a Deus. Vírgula. Por quê? Ele vai explicar por que a gente tem que agradecer a Deus tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, porque nós podemos fazer isso. Não desprezeis as profecias, porque nós podemos fazer isso. Julgue todas as coisas, retenham o que é bom, e abstenham-se de toda prostituição, de toda pornografia, de tudo que é mal, tudo que é ruim. Não se envolvam com essas coisas. Porque, irmãos queridos, irmãos amados, o sofrimento que nós não provocamos por prostituição, por pornografia, por mentiras, por discórdias, por contenda, por soberba, por vanglória, por orgulho, esses sofrimentos que nós não provocamos, a gente sofre tranquilo. Amém? Sofre tranquilo? Em paz? Tipo assim, eu não fiz nada, eu não semeei nada, eu não plantei na carne nada, mas eu estou sofrendo algumas coisas, mas não dependeu de mim. Não, fica em paz, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos aqui na mesma página, como diz meu amigo Joazi, juntos, na mesma página. Fique em paz. Se esse sofrimento que está acontecendo na sua vida e na minha, ele está sendo providência de Deus. Ninguém deu glória a Deus. Dê glória a Deus, irmão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Maravilha. Duas coisas. O apóstolo Paulo vai aqui pedir para os irmãos no versículo 18. Eu queria meditar nele. Em tudo agradeça. Agora pense assim comigo. Pense aqui comigo. Está aqui meu irmão Josmo, pastor, homem de Deus. Eu fui para a cidade dele, ele não era crente.
Aí eu falei para Jesus, para ele aceitou Jesus. E aí eu deixei ele nessa cidade com a família, com outros irmãos, e estou preso agora em outra cidade, sofrendo, e ele sofrendo lá, perseguição também. E eu escrevo para ele, para dizer assim para ele: ô meu irmão Josmo, agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo. Esse é um ponto. E me chama a atenção a segunda parte do versículo, que ele vai dizer assim, ó: não sou eu que estou dizendo isso, Josmo, não sou eu que estou falando isso. E eu só estou falando isso para você, porque esta é a vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você estiver lendo a Bíblia, todas, e que você se deparar com essa parte, porque esta é a vontade de Deus, irmãos, pare tudo que você está fazendo. Não é Pedro, não é Paulo, não é João que está falando, e não estou dizendo que não sejam dignos de ser ouvidos e vistos, mas não são eles, é o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando, e também quando eles escrevem é o próprio Deus, porque a palavra é revelada através dos seus escritos. Mas quando chama a atenção assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, eu acho que a gente deveria redobrar a atenção, mais ainda, duplicar a atenção, porque esta é a vontade de Deus. Então, se eu pensar assim, o que é que Deus quer? A gente não anda meio sempre procurando a vontade de Deus? Estou certo? Sim ou não? O que é que Deus quer para a minha vida? O que é que Deus quer para mim? Eu vou lhe dizer duas coisas simples, básicas, elementares, assim, para você não errar na vida. Primeira coisa, fuja de todo tipo de prostituição, em nome de Jesus. Abstenham-se, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,3, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Porque esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4,3. Lá no capítulo 4, versículo 3, para essa igreja que está sofrendo em Tessalônica, ele vai dizer: olha, é o seguinte, o sofrimento que vocês estão passando por conta da perseguição não é um problema. Agora, não sofram por prostituição, por pornografia, por mentiras, por contendas. Não, isso não. Não é para sofrer com essas coisas. Então, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus para a vida de vocês. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. O que é que Deus quer para a minha vida? Que eu e você sejamos santos. O que é que Deus quer da minha vida e para a sua vida? Que a gente não olhe pornografia. O que é que Deus quer para a minha e a sua vida? Que a gente não olhe para a mulher dos outros e a mulher não olhe para o homem do outro. Que você se abstenha de tudo que é pornográfico, de tudo que é mentira, de tudo que é adultério, de tudo que não diz respeito àquilo que é santo. E o que é que Deus quer? Deus quer primeiro isso. Primeira coisa que Deus quer para a sua e para a minha vida: seja santo. Ponto. Separado, diferente. Você não mente, você não faz negócio errado, você paga suas contas em dia, e a gente não olha para a mulher de ninguém, não olha pornografia, não mente. Vive com o que ganha, direitinho, com uma vida simples e humilde, mas glorificando a Cristo com pouco. Então a primeira vontade de Deus é essa, santificação. Aí você pode perguntar assim, mas o que tem a ver? O pessoal está passando fome, o pessoal está sofrendo, eles matavam as pessoas, eles perseguiam, e ele vai dizer para eles se manterem em santidade? Sim, sim. Porque o sofrimento que está fora de mim, que não diz respeito ao que eu tenho controle, esse Deus cuida. Desse Deus cuida. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. De qualquer sofrimento. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer, lá no capítulo 4, versículo 3, é santidade. Segunda coisa, capítulo 5, verso 18, agradeça por tudo. Pronto. Duas vontades de Deus para mim e para a sua vida. Qual é a primeira? Santificação. Santo. Deus não quer saber se eu suporto, se eu não suporto, se eu aguento, se eu sou fraco, não interessa. Deus está dizendo assim, ó, seja santo. Ponto final, parágrafo na outra linha,
Indiscutível isso. Isso é o que Deus quer, é o que eu quero para a sua vida. Segunda coisa, agradeça por tudo, o tempo todo, sempre. Então, viver em santidade e agradecer por tudo. Essas duas coisas. Essa é a definição de Deus aqui para a igreja em Tessalônica. Sendo agradecido por tudo na vida todos os dias. Quando eu estou pensando aqui sobre você, sobre essa carta, ela foi escrita mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Paulo, como eu disse para os irmãos, está na cidade de Corinto, em meio a muito sofrimento e perseguição. Escreve para essa igreja que sofre contínua perseguição. Está lá no capítulo 2, versículo 14. Olha aí na sua Bíblia. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneçam firmes. O chamado desses irmãos é por um propósito específico, de permanecerem firmes, em meio às tribulações, em meio às perseguições. Então, Paulo escreve para esta igreja, que continua sendo perseguida, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, vai dizer que eles estão sofrendo porque muitos irmãos estão morrendo. Paulo vai explicar sobre a morte para os irmãos. Então imagine, eu vou matar aqui o servo de Jesus. Imagine que eles pegaram ele, levaram lá para os leões comerem e comeram, o Jósimo, comeram. Mataram ele. E aí a igreja está sofrendo, eles não estão nem entendendo sobre a morte. Porque o judeu entende que quando você é fiel a Deus, você morre velho e em prosperidade. Só que eles estão servindo a Deus, estão morrendo precocemente, estão sofrendo muito. E não estão numa bolha, como no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não, eles estão sofrendo muito e não estão entendendo nem a morte. Então Paulo escreve para eles, no capítulo 4, versículo 13, para explicar para eles sobre a morte. E aí ele vai descrever a questão da morte para eles, explicando para eles. Irmãos, nós não somos como os demais, que morrem e não tem esperança, não é assim não. Paulo não vai dizer assim para eles, olha, vocês não vão morrer. Não, não é isso. O apóstolo Paulo vai escrever para eles, vai dizer assim, não, fiquem em paz. Só enche o seu coração de esperança. É extraordinário demais, irmãos queridos. E aí ele vai dizer para eles assim, ó, eu sei que muitos irmãos, muitas pessoas estão morrendo aí. Ele mesmo sai de lá perseguido e fugindo. E aqui ele escreve para esses irmãos que estão sofrendo muito, para dizer assim, ó, em tudo agradeça a Deus. Tudo aqui é uma ideia de em todo o tempo, sempre, constantemente, gratidão contínua, continuada, permanentemente. Então, queridos irmãos e irmãs, o que Deus quer de mim e de você? Que você chegue em casa e diga assim para Deus, e que você viva fazendo isso todos os dias. Deus, muito obrigado pelo meu sofrimento. Muito obrigado pelas minhas angústias. Muito obrigado pelas minhas dores. Eu vou para a igreja hoje te adorar e te agradecer por tudo, inclusive as dores, inclusive os sofrimentos, inclusive as lágrimas, ou principalmente elas. Muito obrigado. Muito obrigado, porque tu és perfeito em tudo o que tu fazes. A perfeição em todos os atos soberanos de Deus, inclusive no sofrimento. Então Paulo está escrevendo para essa igreja dizendo assim, ó, a palavrinha é pantote, que significa assim, ó, tudo que está acontecendo na vida de vocês, tudo. Mas ele morreu. Pegaram ele, levaram para os leões, o leão comeu. Paulo está dizendo assim, agradeço a Deus por ele ter sido comido pelo leão. Ninguém diz amém. Diga amém, irmão. Amém. Morreu. Morreu. Morreu, glória a Deus. O leão ficou mais gordo. O leão ficou alimentadinho. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Em tudo. Paulo está dizendo assim, agradeçam a Deus por tudo. Sabe o que isso já combate no coração da gente? Reclamação. Murmuração. Você não reclama por nada.
Nada, 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 absolutamente nada. Quem entende o Evangelho, quem entende a soberania de Deus, quem crê nisso, quem crê que Deus é soberano, agradece a Deus por tudo. Quem crê que Deus está no controle. Glória a Deus, aleluia. Agradece a Deus por tudo, o tempo todo, sempre. Principalmente, sem entender nada. E é óbvio que não vai entender nunca. Nunca. Ele é Deus, nós somos servos. Aleluia. 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 Ele começa aqui no capítulo 1, versículo 2, dizendo assim, ele inicia essa carta à igreja de Tessalônica, dizendo assim, irmãos, eu agradeço a Deus por todos vocês. Agora preste atenção, quantas pessoas traíram Paulo, perseguiram, crente ruim com ele, crente ruim na vida dele. E ele está dizendo assim, eu agradeço a Deus por todos vocês. Aleluia. Você agradece a Deus pelas pessoas que são ruins com você, que lhe humilham, que lhe maltratam. Paulo está dizendo assim, eu agradeço a Deus por todos vocês. Amém? Amém? Você é grato a Deus pelos chatos da sua vida? Agradeça, Deus é perfeito em tudo que faz. Você também é um deles, né? Eu também sou um deles. Glória a Deus. Ele vai dizer para os irmãos, no capítulo 1, versículo 6, apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria. Vocês receberam a palavra com muita alegria, apesar de muita perseguição, de muitos problemas, de muitas dificuldades. Então esses irmãos se alegravam com aquilo que é eterno e não com o que é temporário. Esses irmãos se alegravam com o que é eterno. O próprio apóstolo Paulo, ele não tem medo do sofrimento, ele é agradecido a Deus por tudo. Essa igreja, ela inspira gratidão, irmãos. Essa igreja inspira gratidão em meio às tribulações, em meio à perseguição. Essa igreja está sendo forjada o tempo inteiro. No versículo 15 vai dizer que ela passa por é como se fosse, a palavra aqui quer dizer assim, tem algumas fases da vida que você sente como se alguém pegasse você e começasse a apertar, e você vai sofrendo, e como se estivesse apertando você, apertando, isso é tribulação. Então essa igreja, ela está sendo apertada pelo sofrimento, apertada. É como se tivesse um incômodo, 24 horas, todos os dias. A igreja, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ela é uma igreja também forjada em grande perseguição. Só que como eles combatem, aqui está a razão, ó. Como que eles combatem os problemas, as tristezas? Com gratidão a Deus. Eles não ficam em casa desanimados, não vou evangelizar, não vou adorar. Não, é com gratidão ao Senhor, com um culto íntimo de gratidão, de glorificação a Deus. O maior culto que você oferece a Deus e eu não é esse, é o culto da vida, quando ninguém está vendo a gente. Aleluia. Nesse culto da vida, quando ninguém está vendo a gente, nós estamos ali às vezes chorando sozinho, e você está dizendo, muito obrigado Deus por tudo. Sozinho, a Ti seja a honra e a glória, Tu és perfeita em tudo o que fazes. Combatendo a tristeza com gratidão, dentro da alma, dentro do coração. Você vai, e eu, encarnar a teologia de Abacuque, capítulo 3, verso 19. Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, tudo de ruim está acontecendo aqui na vida de Abacuque. Tudo de ruim. E ele escreve um todavia. Então pense no pior dia da sua vida. Pensou?
tudo de ruim acontecendo um monte de coisa. Quando você pensa que vai melhorar, piora. Você não vê perspectiva, e vai acontecendo um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Abacuque faz uma vírgula e ele põe um todavia, no meio disso tudo aqui que está acontecendo. A figueira não floresce, não há fruto na vida, decepciona o produto da oliveira, ou seja, não tem mel, não tem leite, não tem queijo, não tem comida, não tem planta, não tem gado, não tem mais nada, acabou tudo. Tudo que um agricultor pode ter para viver, acabou tudo. Não tem mais nada. Aí ele escreve um todavia. Todavia. Está acontecendo isso? Está. Cadê o gado? Acabou. Cadê as ovelhinhas? Morreu. Cadê as plantas? Morreu tudo. Não tem nada para beber, não. Não tem o que comer, não. Não tem perspectiva, não. Está tudo desgraçado de ruim, tá. Todavia. 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 Aleluia. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glórias, 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 glórias. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, igreja de Jesus, em tudo dai graças. Não desanime. Não desanime, não pare, não desista. Siga com fé. Fale, proclame, seja cheio do Espírito. Alegre-se. Alegre-se. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui por pouco tempo. Glórias, glórias. Aleluia. Glórias, glórias. Glória a Deus. E em breve estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não reclame. Alegre-se no Senhor, exulte no Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Diz: exultem, se alegrem. Embora nesse tempo contristados por várias provações, provações aqui é testes, a prova da vossa fé. Todas as vezes que nós estamos sofrendo, o que está em teste é a nossa fé. O que é que a gente faz? A gente desiste ou persevera? A gente desanima ou continua? A gente deixa de vir para a igreja e põe a culpa em tudo, ou a gente persevera sem desanimar? A gente desiste do ministério e vai fazer outra coisa, ou a gente continua perseverante? Pedro vai escrever para a igreja que também está sendo perseguida por Nero, e também está sofrendo horrores, passando tribulações terríveis, angústias terríveis. Pedro escreve para esses irmãos amados e irmãs, dizendo assim: exultem, exultem, se alegre, embora nesse tempo contristados por várias provações, porque a prova da vossa fé, Deus sabe que você sofre, e eu, Deus sabe, não sabe? Deus sabe? Sabe. Deus sabe tudo. Pode tudo. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, exulte, alegre-se, exalte, adore. Não vivemos pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Aleluia. O próprio Cristo, em tudo que sofreu, agradeceu o Pai. Em Marcos capítulo 6, na multiplicação dos pães, ali uma fome terrível, ele começa essa oração dizendo assim: Pai, em tudo eu te dou graças. Aleluia. Em João no capítulo 11, versículo 41, na ressurreição de Lázaro, por exemplo, um momento de luto, de dor, todo mundo chorando, ele começa a oração dizendo assim: Pai, eu te dou graças por tudo. Mateus capítulo 26, verso 26, no meio do sofrimento, antes de ser crucificado, ele dá graças. Em 3 momentos adversos da vida, em 3 momentos difíceis da vida, Jesus começa a sua oração dizendo: Pai, em tudo eu te dou graças.
por que eu tenho que agradecer? Isso é fácil na teoria, viu? Por que eu tenho que agradecer no sofrimento? Porque eu creio e você crê. Em que nós cremos? Nós cremos que é um Deus soberano, perfeito, santo, que me ama e ama você, e sabe todas as coisas, e conhece as tuas dores, e sabe as tuas lágrimas, angústias e medos. E Ele é Deus, soberanamente Deus, permanece Deus, perfeito, em tudo que faz na vida dos seus servos e servas, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, que não precisa de conselho de ninguém, porque sabe o que faz, quando, com quem e por quê, de forma perfeita e extraordinária. E eu tenho que agradecer, pastor, no meio da dor, sim, creia na soberania, Ele é soberano, Ele é perfeito em tudo que faz, sempre, o tempo todo. Por isso que nós evangelizamos, por isso que nós nos alegramos no Espírito, por isso que nós exaltamos ao Senhor, por isso que nós agradecemos por tudo, mas não é porque tudo esteja bom, é porque nós cremos em um Deus perfeito, soberano, magnífico, extraordinário, e nós não andamos pelo que se vê, senão pelo que não se vê. Tiago, no capítulo 1, versículo 2, para a gente ir encerrando. Porque a alegria, o passar por diversas provações, porque tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. A adversidade por vezes nos humilha e nos faz depender de Deus. A adversidade nos ajuda a produzir perseverança. A adversidade nos ajuda a fortalecer a nossa fé em Deus. A igreja tessalônica foi plantada no sofrimento e aprendeu a dar graças por tudo em todo o tempo. Irmãos queridos, em nome de Jesus, eu queria que você pensasse agora, para a gente ir concluindo aqui, o dia mais triste da sua vida até hoje. Pense nele. Pensou? Eu queria te desafiar a agradecer a Deus por ele e por Deus ter permitido que ele acontecesse na sua vida. Vamos ficar em pé? Eu queria que você entendesse que, independente do que a gente sente, nós somos sensitivos, nós temos sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza, sentimentos de motivação, sentimentos de desmotivação. Mas eu queria que você entendesse isso. Deus não deixou de amar você. Nunca. Em momento algum. Deus não deixou de cuidar de você, em momento algum. Mesmo que você não entenda, mesmo que sejam dias maus, mesmo que sejam sofridos, mesmo que foi aquele dia mais triste da sua vida, Deus nunca deixou de amar você, nunca deixou de cuidar de você. Ele sempre esteve presente amando você, sempre esteve presente cuidando de você, sempre esteve ao seu lado sem nunca te deixar um só segundo. Glórias, 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 glórias. Agradeça a Deus por tudo que aconteceu na sua vida, no seu passado. Tudo. Agradeça a Deus por tudo que está acontecendo hoje. Deus nunca deixou de te amar. Deus nunca deixou de cuidar de você. Deus nunca deixará de cuidar de você permanentemente, o tempo todo. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus é soberano? Você crê que Deus sabe a sua dor, conhece a sua angústia mais profunda, os seus medos, e que Ele nunca deixará de cuidar de você? Então eu queria concluir a gente agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelos sofrimentos, pelas angústias, pelas dores. Feche seus olhos. Deus, Tua palavra nos ensina, Senhor, que em tudo nós devemos dar graças.
Em tudo nós devemos agradecer ao Senhor. Em tudo nós devemos te glorificar. Em tudo nós queremos, Senhor, nessa manhã te adorar, Senhor. Todavia nós queremos nos alegrar em ti, Senhor. Nós queremos nos alegrar na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua soberania. Muito obrigado pelas suas ações soberanas. Porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é perfeito em tudo que faz. Muito obrigado pela vida do teu servo, tua serva. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado amoroso. Muito obrigado pela tua provisão e providência. Muito obrigado pela tua misericórdia e graça, Senhor. Nos dê um coração agradecido. Nos dê um coração cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de alegria na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Seja glorificado na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.